Olá, pessoal. Grande satisfação estar participando da reunião do Labima, que nosso capítulo está sendo discutido. Agradeço aí ao convite, né? Que é muito legal aí estar, mesmo que por meio desse vídeo aí, estar com vocês mais uma vez no Labima. Então, o nosso capítulo, né? A luta pela demarcação da terra indígena Yanomami, nas páginas do Boletim Yanomami Urgente, né, o nosso recorte de 1988 a 1993. Bom, esse trabalho, então, esse capítulo, né, é um dos resultados da nossa pesquisa maior, né, José Lutzenberger é um mediador entre o ambientalismo brasileiro e global, em que a gente estudou, né, continuou estudando, na verdade, né, o ambientalista e engenheiro agrônomo José Lutzenberger, né, nós tivemos recursos aprovados aí pelo CNPq, no edital universal, né, 01 de 2016, e a nossa pesquisa aí foi vigente entre 2017 e 2020, né? E a gente pôde estudar um pouco mais aí a atuação internacional, né, do José Lutzenberger, justamente considerando ele como esse mediador, esse personagem global. Então, nesse período, né, que a gente está estudando, entre tantas coisas, né, o José Lutzenberger ele foi secretário nacional do meio ambiente aí do governo Collor. Então, né, entre 1990 e 1992. E nesse cargo ele teve, né, uma série de questões importantes, atuações importantes, e uma delas foi justamente, né, digamos que atuar junto ao Collor, né, influenciando ele para demarcar a terra indígena Yanomami. Esse trabalho ele foi originalmente, né, apresentado no terceiro Seminário Amazônico de História e Natureza, né, organizado aí entre outros pelo professor Wesley Kettle, né, na Universidade Federal do Pará. E, então, nesse trabalho como um todo, né, a gente usou as fontes aí do acervo privado do José Lutzenberger, e nesse trabalho específico, né, que a gente queria entender o papel do Lutzenberger junto ao Collor para favorecer a demarcação, né, nessa parte do trabalho, porque, na verdade, a gente tem dois textos que tocam mais, né, detalhadamente nessa questão Yanomami. Além desse, tem um outro capítulo de livro que a gente publicou, eu e a Débora, né, que também faz parte aqui do Labima, né. Então, a fonte principal para este capítulo, no caso, né, que a gente está discutindo, é o Boletim Yanomami Urgente, que é uma mídia criada pelos próprios Yanomami. E a gente teve algumas questões, então, para responder, né, nessa pesquisa. Quais os temas abordados, então, nesse boletim, né, que representam as preocupações fundamentais dos indígenas? Como os indígenas perceberam a demarcação do seu território? Qual a importância do boletim como um veículo de manifestação dos próprios Yanomami? Então, a gente está usando aí a imprensa, né, como fonte para a história ambiental. De tantas fontes que a gente pode usar, né, a imprensa é uma delas e é uma das bem importantes, né, que ao longo do século XX, infelizmente, a história como um todo, né, ela ampliou as fontes, possibilidades, né, de pesquisa. Então, a imprensa, na verdade, é uma fonte até mais recente, né, de uso na história, e a partir dos anos 1960, 70, né, ela tem sido muito, muito usada e muito discutida, né. Para a nossa colega Stefania Gallini, né, da História Ambiental, ela pode utilizar esses periódicos, né, tanto como fonte de informação empírica, né, sobre os temas que a gente está estudando, né, algumas informações mesmo de como aconteceram as coisas, onde, quando, como, né, mas também como registro dos discursos públicos, né, sobre os temas que a gente, né, está estudando. E o mais interessante da imprensa, mesmo ela tendo, né, que a gente tem que considerar que tem interesses envolvidos, né, de quem é o dono do jornal, né, quem é o jornalista que está escrevendo, mas, por outro lado, também, né, tem tipos de imprensa que podem favorecer justamente a participação, né, das pessoas mais simples, né, o próprio Hobsbawm fala, né, que a imprensa, digamos que oficialista, né, a gente fala aqui no Brasil grande imprensa, muitas vezes, ela justamente silencia as vozes, né, das pessoas simples. Enfim, hoje a gente tem até, justamente por a questão da internet, a gente tem mais uma democratização da mídia.
Mas é interessante ver como o próprio boletim lá nos anos 80 e 90 já era uma democratização, né, da mídia, mesmo que seja, se fosse na época física mesmo, né, em papel, né? Então é bem interessante. E o uso do jornal como documento ele pode trazer grande contribuição, então, às nossas pesquisas, né, como o Oster coloca que a história ambiental, né, ela estuda, né, as interações humanas e natureza, suas representações, ideias, éticas e percepções construídas, né, então a imprensa pode nos ajudar a compreender melhor esses aspectos, né. Então, só comentar que temos um outro capítulo, né, fruto dessa mesma pesquisa, então, da Débora Nunes de Sá e comigo, que a gente também usou a imprensa como fonte para entender como que foi a recepção, né, tanto da imprensa no Brasil como no exterior, sobre a demarcação da terra indígena Yanomami a partir dos recortes de jornais que constam, né, no acervo privado do José Lutzenberger, ele consta muita coisa, né, então foi bem interessante, a gente pôde analisar a diferença entre a recepção da mídia brasileira e também na mídia internacional, e a gente pode disponibilizar esse capítulo para quem tiver interesse. Bom, então, só falar brevemente, né, o Boletim Yanomami Urgente, que é a nossa fonte, né, ela foi criada, então, em 1988, e foi uma das importantes estratégias de luta dos indígenas, né, interessante que ali tem uma parte que é clipping, mas tem uma parte que é texto, né, da organização, dos próprios indígenas. Então, a gente tenta ver ali, de certa forma, a própria visão dos Yanomami, né? Porque eles recortaram, né, nesse clipping de notícias, notícias que saíam nos jornais, eles recortavam os trechos que falavam, né, das suas demandas, principalmente porque nesse momento aí tem uma luta muito grande para a demarcação das suas terras, né? Então, eles estão lutando principalmente pela demarcação do parque. E aí, esse boletim, eles né, conseguem fazer essa mobilização, né, por meio dessa fonte, né? Então, essas fontes permitem chegar mais próximo do ponto de vista dos Yanomami sobre o processo, né? Naquele momento, a gente considerou que essa é a melhor fonte para entender o que que eles estavam pensando, o que que eles estavam, né, como eles estavam se posicionando naquele contexto, né, pré-demarcação. E aí, no arquivo do José Luxemburgo, então, constam 11 números impressos, e depois a gente encontrou também mais números na própria internet, no site, né, da Comissão Pro Yanomami, né, na CCPI. E o que é essa comissão, na verdade, né? Foi uma comissão criada justamente para lutar pela criação, né? Eles chamavam na época o Parque Yanomami, ainda não tinha esse conceito aí de TI, né? Terra indígena. Então, essa comissão, na verdade, foi criada antes, né? Em 1978. Então, dá para ver que é uma luta, né? Que se estende aí por vários anos até conseguir a demarcação, né? Foi em 1991. Então, a CCPI, né, ela é uma ONG brasileira sem fins lucrativos, dedicada aí à defesa dos direitos territoriais, culturais e civis dos Yanomami. E uma das principais instituições na época ali à frente pela luta, né, da demarcação. Então, tinha lideranças indígenas, tinha pessoas não indígenas que também estavam apoiando, né, enfim, essa demarcação, pessoas inclusive do exterior. E, então, mesmo depois da demarcação, né, que a demarcação acontece em 1991, né, e a homologação em 1992, a comissão ela não se desfez, ela continuou, né, enfim, e, na verdade, se dedicando a outras lutas, né, luta pela saúde e educação dos Yanomami, enfim, e como, né, a gente sabe, recentemente foi divulgado que continua tendo muitos problemas, né, na terra indígena Yanomami, enfim, em função da mineração, ocupação e outras coisas, né? Enfim, a influência dos não brancos predatória nas suas terras. Então, a comissão ainda continua, né, sendo aí protagonista de lutas, né, pró os Yanomami. Então, gente, eu agradeço aí pelo interesse no nosso capítulo, né? Enfim, nós acabamos de lançar um livro, e, né, já está marcado que nós vamos lançar aí em Florianópolis, né? Então, nós nos vemos, se tudo der certo aí, presencialmente em junho, enfim. E agora, então, o Denis e a Sara vão continuar falando para vocês aí sobre o nosso capítulo, tá bom? Um grande abraço aí, muito obrigada.